Olá, seja bem-vinda ao canal do Estratégia Concursos. Está começando mais uma entrevista por aqui. E hoje nós vamos conhecer a história da Bruna, que foi aprovada no concurso ICMBio. Ela foi aprovada em terceiro lugar para o cargo de analista administrativo. Então, ela vai contar para a gente um pouquinho de como foi, né, montar esse plano de estudos para esse grande concurso, as dificuldades que ela enfrentou também. Mas antes de tudo isso, queremos te conhecer, Bruna. Então, seja muito bem-vinda e pode se apresentar, por favor. Obrigada, Paula. Primeiro, assim, é uma emoção, né, participar. A gente sempre assiste, eu sou, assim, uma fiel e sempre acompanho vocês e pela primeira vez eu consigo contar um pouco da minha história nesse mundo tão difícil, né, de concurso. Meu nome é Bruna Senhoretti, como você já disse. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e tenho 30 anos. Eu sou formada em Maravilha. Direito. Direito? Isso. Legal. E só para a gente entender então um pouquinho da sua história, como foi e quando também que tudo isso começou, né? Quando despertou o interesse em estudar para concurso público? Então, acredito que no ano de 2017 aproximadamente, já estava ali na minha formação, eu fiz o concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Uhum. e foi o meu primeiro, assim, como posso falar, o meu estudo fiel, que eu comecei realmente a dar o máximo de mim e me esforçar. Nele eu tive uma grande decepção, porque, infelizmente, eu acho que eu não usei as estratégias necessárias para passar e eu não tinha conseguido. Fiquei muito chateada, eu acho que eu até comecei a usar um pouco de um discurso que hoje em dia eu não acredito mais, mas um discurso de concurso também, tudo tem um nome marcado, uma carta marcada, aquele discurso que a gente conhece bem. E eu fiquei muito frustrada e me dediquei mais à minha carreira privada. Segui com ela, abri o meu próprio escritório, comecei a trabalhar, mas chegou a pandemia, crise no mundo inteiro, principalmente financeira, e eu tive que mudar um pouco a rota. Como eu já pintava, fazia pinturas realistas, eu tinha um amigo que me incentivou a iniciar na carreira de tatuadora, super fora da minha zona de conforto, e eu acabei investindo um pouco nisso, só que depois voltamos às instabilidades e eu pensei assim, vou retomar os estudos. Foi aí que eu decidi me dedicar novamente ao concurso público. É uma coisa que minha mãe e meus pais assim sempre me incentivaram. Inclusive, minha mãe foi a primeira a comprar um curso de estratégia para mim, lá atrás, quando eu comecei a faculdade. E foi incrível, assim, o curso sempre foi ótimo, só que eu não usava as estratégias certas. Quando eu retomei, eu já retomei com estratégia de novo, e só que agora um pouco mais definido, comecei a entender sobre questões, sobre revisões, tudo que eu não tinha usado na primeira estratégia, e assim eu fui alcançando assim os meus primeiros resultados até estar aqui com vocês hoje. Ah, que bom. Mas é isso, assim, a vida do concurseiro normalmente passa por todas essas fases mesmo que você comentou, né? Não é só com você, acontece com muita gente. Talvez faltasse mais o seu foco mesmo, né? Como você falou, você já usava o estratégia mesmo, era o mesmo material, então era algo que você precisava mudar na sua cabeça, mas a partir do momento que você decidiu vir com mais força, com mais foco, aí tudo deu certo, né? Então, eu queria que você compartilhasse com a gente qual foi o método que você adotou ali no seu plano de estudos? Então, como que você organizava o seu dia a dia? Você tinha uma meta de matérias para estudar por dia, de horas também? Então, desse momento em que você decidiu voltar a estudar e com mais foco, o que foi que você mudou? O que foi que você fez? Bom, eu tirei um tempo inicial para entender como funcionava realmente assim a minha própria cabeça, o que Uhum. funcionava melhor para mim, só que tudo isso dentro do próprio perfil de concurso, no sentido de questões, incluir mais questões, incluir a revisão. Eu sempre tive muita dificuldade com a revisão, como encaixar, como fazer o meu material de revisão, e tudo isso eu fui alinhando. Então, eu como eu disse anteriormente, eu ouvi muitas entrevistas de aprovados, eu comecei a focar no que eles tinham feito diferente, o que eles fizeram que eu não fiz, e buscar Uhum. essas informações e tentar trazer para minha rotina. Quando funcionava, eu seguia. Se eu sentia que não estava funcionando tão bem, não me adaptei muito bem, eu já tentava uma outra abordagem. Mas, basicamente, na minha jornada, o que eu acho que fez o maior diferencial foi a inclusão realmente de uma revisão espaçada, que eu consegui fazer o acompanhamento certinho. Os PDFs me ajudaram muito, principalmente porque quando eu fiz o concurso
em 2017, um erro que eu percebi que eu cometi foi achar que eu sabia. Como eu já tinha feito direito, eu achava que eu sabia o básico das matérias jurídicas, então eu falei assim, vou começar um pouco mais para frente, mais evoluído, sendo que muitas vezes, como não é o mesmo estilo de prova, a prova que a gente faz na faculdade é completamente diferente, não deve ser a mesma preparação. Então eu foquei nisso, peguei pela base, comecei a estudar os PDFs, pelos PDFs os estratégias serem muito mais completos e simplificados ao mesmo tempo, eu consegui pegar a base toda e aí sim começar a ver evolução, perdão, né, nas questões. Então, o aumento dos acertos, e isso foi me motivando muito. Então, eu acho que Uhum. basicamente PDF, quando eu não conhecia do assunto ou quando eu queria aprofundar, muitas questões, uma bateria de questões e revisão. Esse foi um pacote que eu fiz semanal e rígido. Mais ou menos, aproximadamente umas 4 a 6 horas que eu conseguia me dedicar, então eu separava bem esse tempo. E esse método de revisão que você utilizava era por questões ou mais algum outro jeito? Então, para revisões, eu usava o caderno de erros. Como que eu fazia? Eu tentei outros métodos, na verdade, mas não funcionaram muito para mim. Por exemplo, fazer resumo de PDF não funcionou muito para mim, me tomava muito tempo. Só por questões, eu sentia que eu ficava um pouco perdida ali, onde eu tinha errado. E aí eu Uhum. encontrei o caderno de erros, que foi o que despertou em mim uma nova realidade. O caderno de erros eu conseguia fazer as questões quando eu ficava, todas as questões que eu tinha dúvida da resposta, ou entre duas alternativas, mais ou menos, eu anotava a alternativa ou a questão que eu tinha uma dificuldade. Logo em seguida, o motivo da minha dificuldade, se eu confundir com uma outra disciplina, ou se eu confundir com outro tema, e logo em seguida a resposta correta. Tudo isso de uma forma assim, um pouco mais desenhada, para não ter que explicar com muitos detalhes e criar um material muito extenso. Então, eu tentava simplificar de uma forma que eu entendia, mas fazer esse caderno de erros. Sim. Assim, aos poucos, eu fui criando um material robusto e completo, que eu conseguia revisar, às vezes, por exemplo, hoje em dia, com os meus cadernos de erro, eu consigo fazer revisões de 6 meses de estudo em algumas horas. Então, Aham. isso me ajudou muito a conseguir sempre rever antes da prova, ou quando me sentir um pouco mais de insegurança, e acompanhar também os meus resultados com as questões. Com certeza. A gente já vai falar já já sobre a reta final, né, o que que foi que você fez de diferente, mas eu queria que você falasse sobre dificuldades em relação às disciplinas. Teve alguma que você teve um pouco mais de dificuldade e até precisou, de repente, adotar algum outro método? Sim, na verdade, essa é a disciplina que eu tive dificuldade a minha vida inteira, que é raciocínio lógico. Uhum. Não só toda a área de exatas, eu sempre tive muita dificuldade. Não é à toa que eu estou no direito. Sempre falo que quando você não entende muito de matemática, você acaba pulando ou para o direito ou administração. Eu fui na direção do direito. E, nossa, eu sofri muito com raciocínio lógico, principalmente porque não é a lógica do dia a dia, o que é um grande problema. Eu, totalmente oposto, eu até diria, mas eu sofri muito. E aí, nessa, eu tive que adotar uma abordagem um pouco mais complexa. Eu tive que assistir algumas videoaulas, algumas assim, bastantes videoaulas, porque eu tinha que compreender o básico mesmo. Básico do básico do básico, que é Uhum. o porquê de um detalhezinho. E aí eu fui fazendo esse estudo e com bastante questão também. O que eu mais sofri, na verdade, quando eu chegava nas questões, eu tinha um baixo desempenho que me assustava bastante, mas eu não deixei me desmotivar. Eu sempre colocava o raciocínio lógico como uma das matérias, ainda que por pouco tempo, todo dia, para eu me forçar a entender, me forçar a ver o meu erro. E Sim. assim eu fui melhorando. Nossa, chegou um ponto milagroso na minha vida em que eu consegui entender um pouco, pelo menos aquela de verdadeiro e falso, que para mim era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Quando eu consegui entender, eu acho que eu fiz uma festa. Eu chamei minha mãe, eu falei, nossa, não acredito que eu entendi isso. E nunca mais saiu da minha cabeça. E isso foi no concurso da Câmara, esse foi o esforço que eu fiz na Câmara. Quando eu fui retomar meus estudos aqui, eu já tinha uma. Nossa, já foi muito mais tranquilo o raciocínio lógico, porque eu já tinha conseguido entender. Então, eu até lembrei assim que o conhecimento é uma coisa que a gente não perde, né? Uhum. Principalmente aquele que a gente bateu muito a cabeça. Então, muitas coisas eu esqueci de 2017 para cá, mas isso ficou. Então, eu acho que vale a pena ser
incluir a disciplina que você não gosta mais vezes na sua rotina até você aprender a gostar. Uma hora ou Com outra você vai ter certeza. que fazer acontecer. Tem que encarar, né? E eu queria que você falasse então um pouquinho da sua estratégia de reta final, né, uma semana antes, um dia antes, e já emendar toda essa questão para a parte do emocional, que também, em véspera de prova, no dia da prova, já complicam bastante aí a vida do concurseiro, né. Então eu queria que você falasse primeiro sobre as técnicas de estudo nessa etapa e depois emendasse para a questão emocional também. Sim, bom, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, então eu tive dificuldade de dormir perto da prova, tinha dificuldade de comer até, uma ansiedade muito louca. E eu aprendi a controlar um pouco melhor isso, porque eu sempre chegava exausta emocionalmente na prova. Então, eu tive alguns resultados não muito interessantes e eu sentia que grande parte deles era pelo nervosismo. E aí, no dia seguinte, ou até mesmo no dia que eu ia ler a prova, eu falava assim, nossa, que besteira, ou eu errei na marcação do gabarito, uma coisa simples. E aí eu aprendi que eu tinha que respirar um pouco. Aí na semana antes da prova, eu usava meu caderno de erros, mas assim, sem muita pressão para não causar essa ansiedade e no meu ritmo. Então essa última semana de prova era só essa última semana pré-prova era só para caderno de erros, se tirar uma dúvida ou outra, ou fazer um exercício ou outra, e principalmente o aulão de véspera, que eu adorava, porque é um evento super tranquilo, super leve, os professores tiram as dúvidas, e normalmente o aulão de estratégia é incrível, normalmente eles sempre falam uma coisinha ou outra que cai na prova, e é um detalhe que você não ia lembrar. Então, eu fiz umas duas provas esse ano que eu posso garantir que eu lembrei da questão pelo aulão de véspera, que é um detalhe, um exemplo que o professor deu. Então, eu sempre assisto o aulão de véspera e na semana antes da prova, eu tento me acalmar e fazer as questões e que eu tenho dúvida, ou ver o caderno de erros. Agora, no dia mesmo, tirando a parte do aulão, eu descanso minha mente. Então, eu terminei de assistir o aulão de véspera, que às vezes eu não consigo assistir porque ele fica muito extenso, às vezes eu não consigo assistir no sábado, que normalmente é o dia, eu assisto um pouquinho de manhã, mas com muita tranquilidade, sem ficar muito ansiosa, e principalmente eu bebo muita água antes, que eu acho que me acalma muito. Agora, comida, eu sempre faço uma alimentação leve, não levo, porque eu fico desesperada para comer. Às vezes eu já tive eventos que eu abri um refrigerante e molhei minha prova. Então Hum. eu tive tanto problema com a alimentação que hoje em dia eu não me alimento na prova. Eu fico super tranquila só com água. E por falar nisso, em alimentação, em água, já que você falou que bebe bastante, durante a preparação para concurso, você tinha alguma meta sua pessoal para cuidar de você também? Porque tem muita gente que acaba ficando trancada ali, estudando horas, horas, e acaba esquecendo, né, de alguns cuidados que a gente precisa ter com a gente mesmo, né? Então, você teve algum cuidado específico, algum momento que você reservava só para você? Sim, eu fazia academia, era uma coisa que, assim, eu nunca fui muito fã de academia, mas eu gostava de ouvir podcast de concursados ou depoimentos, eu adorava fazer isso e eu reservava, e como eu gostava, eu juntava uma coisa que eu gostava, uma coisa que eu não gostava e eu sabia que precisava, no caso, a academia. Então, eu sempre fui muito de fazer um exercício ao ar livre, quando eu estava muito estressada, principalmente com os estudos, muitas horas de estudo, eu tinha o hábito de sair para passear com os meus cachorros e ouvir podcast de aprovado. E aí aquilo Uhum. me dava um gás, então aqueles 30 minutinhos de caminhada, exercício físico, eu já ficava super ok e voltava. Só que assim, na rotina mesmo, eu consigo dizer que eu incluí academia, que é uma coisa que eu Uhum. fazia pelo menos 5 vezes na semana para tentar controlar a ansiedade, que também é um mal da minha É. vida. Não, é muito importante, né, ter esse equilíbrio mesmo. Muitas coisas da nossa vida pessoal a gente precisa, abdicar quando decide estudar, né, com Uhum. foco mesmo, mas algumas outras coisas não tem como fazer essa negociação, né, não dá para negociar. Então, muito legal que você tenha passado por isso também. Em algum desses concursos que você fez, você chegou a se preparar para a etapa discursiva também de prova? Porque é uma preparação bem diferente, né, então, queria que você falasse um pouquinho disso.
Sim, tive uma preparação sim. Na verdade, eu negligenciei um pouco essa parte durante um tempo e eu tomei um baque. Eu fiz o concurso aqui de Belo Horizonte da Prodabel e esse era um concurso que eu estava muito afiada. E aí na primeira etapa objetiva, eu passei, eu acredito, no segundo ou primeiro lugar. Eu estava super empolgada, eu falei, meu Deus, é agora, tudo certo, dentro das vagas. Chegou na discursiva, eu tive um baque e eu acabei caindo para o 15º lugar. Então, depois desse concurso da Prodabel, eu falei assim, eu já entendi que eu estou andando bem nas objetivas, estou crescendo, só que a discursiva eu deixei um pouco de lado. Então, eu fiz um estudo um pouco mais aprofundado, técnicas, principalmente estruturais, que a gente não pensa que é importante. Então, a estrutura do texto, quando você escreve sua discursiva, a forma como você aborda o tema, para não ficar confuso, enfim. E, além do conteúdo, obviamente, foram fundamentais, assim, para a prova do ICMBio. Acredito que a minha discursiva tenha feito a grande diferença ali. A minha objetiva, graças a Deus, eu também fui muito bem, só que a discursiva, ela elimina muita gente. Eu descobri Sim, da pior maneira possível, então agora eu estou bem mais atenta com a discursiva. boa. E você acha que já atingiu o seu objetivo agora com a aprovação no ICMBio ou vai continuar estudando para alguma outra oportunidade? Não, eu vou continuar estudando. Eu acho que agora que a gente chega, quando a gente chega no momento em que a gente vê que está dando resultado, que o concurso está te dando os frutos que você tanto colheu, tanto buscou, tanto plantou, é que a gente não pode parar. O ICMBio, ele é um concurso incrível, eu tenho certeza que eu vou ser muito feliz lá, mas eu queria alcançar algo perto da minha área de formação, na área jurídica, então eu vou continuar esses estudos, espero estar com você quantas vezes forem necessárias, acumulando aprovações, mas eu não vou Com parar por aqui, certeza. não. Isso aí, eu te espero aqui então para a gente fazer outra entrevista. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua rede de apoio, se você teve alguém que te ajudou, familiar, amigo, né, todo esse período em que você vem estudando para concurso. Nossa, eu tive demais. Assim, minha mãe, ela sempre foi uma grande incentivadora de concurso. Ela sempre tentou me puxar para esse lado, por mais que nem sempre eu tenha ido. Quando eu fui, agora a gente está aqui vendo o resultado. Mas a minha mãe foi uma pessoa incrível, meu pai, meu marido também me incentivou muito. Todos eles fizeram assim uma rede que eu não tenho nem como agradecer. Enquanto minha mãe me dava todo o apoio emocional e meu pai também. O meu marido estava lá todos os dias vendo o tanto que eu estava me esforçando, abrindo mão de muitas coisas para conseguir fazer dar certo pelo objetivo comum. E eu não tenho nem como agradecer, eu acho que eu não estaria aqui se não fosse por eles. Não só pelo incentivo de às vezes você estar desanimada e chegar e falar, não, você vai conseguir, eu tenho certeza. É uma questão de tempo. Ou ah, não, eu acho que não é para mim. O que acontece muito, que assim, eu não vejo tanta gente falando, tanto que dá vontade de seguir outro caminho mesmo, sabe? Ainda mais no mundo do jeito que tá. E eu não posso reclamar. Eu tive as melhores pessoas do meu lado. Entenderam, inclusive, que eu não podia estar lá em tantos momentos importantes, abrir mão de muita coisa. Quando a gente casa, tem a família, a nossa família junta, né? Que junta um monte de gente, e quanto mais gente e mais amigos, menos você consegue dar atenção e sente falta. Mas todo mundo sabe que valeu a pena, todo mundo tá vendo aqui o quanto que eu tô feliz, todo mundo torceu, então só tenho a agradecer a todos eles. Como foi o momento em que você viu o seu nome na lista de aprovados? Nossa, eu fiquei em êxtase, eu não conseguia acreditar. A lista, quando sai na Sebrasp, ela é muito confusa, né? Vem os nomes todos juntos, não tem uma ordem, não tem nada. Então você passa por um sistema, depois passa por outro, depois eu mando para o Excel, uma confusão. E eu tive que conferir umas 3 vezes, eu conferia e falava, não, tá errado, deixa eu conferir de novo. Conferia, todos os sistemas, eu tava assim, gente, não acredito, eu acho que foi. E eu tava em casa ainda, chamei meu marido, falei com ele, ele falou, eu sabia, ele é muito tranquilo, né? Então ele falou, sabia que você conseguiu? Tranquilo. Eu falei assim, não, você não tá entendendo. Deu certo mesmo, não é igual a Prodabel. Então, foi uma alegria danada. Nossa, quando eu contei pra minha mãe, ela chorou. Meu pai, nossa, super emocionados. É uma sensação que eu falo assim, vale a pena. É onde você lembra que tudo valeu a pena, olha para trás e fala, faria tudo de novo, faria até melhor para ser mais rápido.
É isso. E antes da gente deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo, né, que você já esteve desse outro lado, antes disso eu queria que você falasse um pouquinho da participação da estratégia na sua preparação. Como que você consegue resumir a importância da estratégia na sua preparação e na sua aprovação? Olha, eu acho que estratégia foi minha mãe e meu pai na aprovação, no sentido de toda a base. Quando eu fui, quando me chamaram para essa entrevista, eu fiquei muito emocionada, principalmente de poder compartilhar isso. Os materiais de estratégia são muito completos, muito interessantes, e assim, eles têm uma dinâmica não te deixa cansar, que é uma coisa incrível. Você está lendo um texto, vem uma questão, logo em seguida para testar, para falar, olha, é isso que cai, e é muito bem direcionado. Então, material de estratégia foi incrível, assim, quando eu tive que passar para as videoaulas nas matérias que eu tive dificuldade ou que eu precisava entender a base, os professores são sensacionais. Eu só tenho a agradecer o estratégia, que eu acho que é outro que se não fosse por ele, pelo curso, eu não conseguiria. Eu recomendo para todo mundo que quer fazer concurso, porque é um material excelente de ponta, e se você se dedicar e estudar por ele, acabou. Não tem outra, só tem que esperar mesmo a vitória. Ah, bom demais ouvir isso, Bruna. E agora eu queria que você deixasse, então, a mensagem especial para quem está nos acompanhando. Muita gente vai se inspirar em você e vai começar a estudar a partir de agora para concurso, ou até para aqueles, né, que já estão na caminhada, mas de repente ainda não conseguiram a aprovação que gostariam, né? Então, qual que é a mensagem que você deixa? Eu escutei algumas mensagens durante essa jornada e eu sempre fiquei pensando, será, será? E hoje eu posso dizer, viu? Estudem porque vale a pena. Parece que o mundo não vai conseguir acompanhar, parece que você está ficando para trás, parece que você está parado enquanto todo mundo está vivendo. Mas a verdade é que você está vivendo enquanto todo mundo está parado. Porque o mundo está acontecendo um monte de loucura nesse mundo e saber que só depende de você, ter essa pequena segurança já faz toda a diferença. Eu sempre vivi no mercado privado, seja no ramo do direito, seja da tatuagem, e eu sempre tive a sensação de não depende só de mim, depende disso, daquilo, daquilo, e o concurso só depende de você. E eu tenho certeza que todo mundo que se dedicar vai conseguir, eu tenho certeza que todo mundo que realmente faz acontecer vai conseguir. Seja para abrir, por abrir mão um pouquinho de uma coisa ou de outra. A vida está toda aí pela frente, gente. E o que importa é seguir em frente. Cada dia devagar. Não conseguiu hoje, não foi muito bem hoje, amanhã você tem as mesmas 24 horas e depois de amanhã também. O importante é constância, bater o martelinho ali todo dia. E todo dia você vai ver sua evolução. Ah, Bruna, foi ótimo conversar com você. Muito bom que você chegou até aqui. Te desejo sucesso, né? Já que você vai continuar estudando, então boa sorte. Continue aqui com estratégia. Sempre que precisar, estamos por aqui. E a gente se vê numa próxima entrevista, tá bom? Muito em breve. Foi um prazer, viu, Paulinho? Obrigada por tudo. E obrigada mais uma vez à estratégia. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que aqui no canal da Estratégia tem muitas entrevistas, tem muito conteúdo com os nossos professores. Então continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais, tchau, tchau.